Seja muito bem-vindo ao grupo de estudos em Carl Gustav Jung. Esse é o nosso 10º encontro e hoje a gente continua a falar, na verdade, um pouquinho sobre a sombra. A gente já vem aí num crescente de informações, a gente já falou sobre sombra e a relação com a persona. No último encontro também falou especificamente sobre a sombra, mas como esse é um assunto aí que rende muito, que é um assunto inesgotável, a ideia é a gente conversar um pouquinho mais sobre a sombra. Quero trazer uma novidade para vocês, que hoje eu fiz um perfil no Instagram para a gente reunir também materiais, frases, aqui fragmentos das aulas também que são importantes, e vou pedir para que vocês sigam depois aí o Instagram. Então, o Instagram é Paisagens Psíquicas, que vai reunir o nosso material aqui do grupo de estudos em Carl Gustav Jung. É uma maneira também de a gente divulgar o grupo, divulgar esses estudos. Então, todos estão convidados aí a seguir lá no Instagram, Paisagens Psíquicas, ok? Então, vamos lá. Aqui é a nossa introdução aí de sempre, falando sobre os encontros anteriores, o nosso índice. Então, já falamos sobre inconsciente pessoal, inconsciente coletivo e arquétipos, ego e consciência foi o tema do segundo encontro, projeção e psicologia analítica, persona e sombra, ânimos e ânima, ego, self e individuação, estruturas psíquicas, que foi uma revisão incrível aí que a gente fez no final de 2020. Em 2021, começamos com sincronicidade, a sombra e o eu oculto, e sombra e os 7 pecados capitais. Na verdade, eu ia falar sobre os 7 pecados capitais, mas mudei agora que ficou errado, mas depois eu corrijo lá. Mas hoje a gente fala sobre o eu reprimido. Então, vocês que estão chegando agora aí são convidados também a assistir os encontros anteriores na nossa playlist. Em toda a descrição do vídeo do YouTube tem a playlist completa, então é só você clicar lá que fica bem fácil se inteirar de todo esse conteúdo aí que a gente vem desenvolvendo juntos. Então, ali fazendo uma revisão do encontro 9, assim, pequenos tópicos, mesmo falando sobre sombra, o que nós podemos aí trazer como essa revisão aí dos conteúdos? A sombra, ela consiste nas partes da nossa psique que a mente consciente considera inaceitável. Então é aí que o ego se debate, porque alguma estrutura, alguma voz dentro de nós quer uma coisa, e o nosso ego que fica administrando aí tudo isso, às vezes ele fica um pouco encurralado aí e precisa administrar tudo isso, Esse inconsciente e a consciência entrando aí em divergência e o ego fica ali no meio para administrar tudo isso. Às vezes ele sofre bastante, às vezes esse sofrimento vem de maneira mais intensa na questão dos sintomas, que a gente vai falar também um pouquinho hoje. Todo ego possui sim uma sombra. Então, como a gente já comentou, não adianta a gente achar que uma vida espiritual vai nos poupar de entrar em contato, de se confrontar com essa sombra. Então, isso é bem importante a gente destacar aqui como revisão do último encontro. A sombra também é o impulso arquetípico de buscar o bode expiatório. Por quê? Porque eu não consigo ver a sombra. Como eu falei assim, ela não pode ser vista pela consciência. Então, o que acontece? Nós vamos ver essa sombra no outro. E aí o que nós fazemos é espiar, esses pecados, essas sombras no nosso próximo, nos grupos, enfim, isso que a gente já veio falando. A sombra não é diretamente experimentada pelo ego, No caso, ela é experimentada pela projeção, ela é conhecida pela projeção, e a gente vai falar um pouquinho mais, vai se aprofundar falando sobre isso hoje.
e a sombra é inconsciente e, como eu já comentei, é projetada no outro. Então, essa revisão aí acho que, né, amarra muito bem para a gente se aprofundar hoje um pouquinho mais. E o que eu separei hoje para a gente conversar? Como conhecer a própria sombra? Então, a bibliografia que nós vamos utilizar no encontro de hoje é o Encontro da Sombra, é um capítulo aqui, o capítulo... Deixa eu ver qual que é o capítulo, para quem quiser acompanhar depois. O capítulo 7 ali da primeira parte, é o Encontro da Sombra na Vida Cotidiana, de William Miller. Né? O livro está marcado aqui, acho que a gente vai seguir mais alguns encontros, porque eu já li ele há algum tempo, reli, e agora eu estou fazendo uma leitura, né, específica para a gente trazer aqui sobre esse tema. Então, como conhecer a própria sombra? O William Miller vai nos dar aqui, de maneira, né, mais pedagógica, mais acadêmica, 5 maneiras de entrar em contato com essa estrutura psíquica. A primeira delas, que ele fala, é pedir que os outros nos digam como ele nos vê, né? Como essas pessoas nos veem. Por quê? Olhar para o espelho não é uma tarefa fácil, porque a gente vê só aquilo que a gente quer ver, né? A gente não quer ser confrontado com assuntos ali que às vezes são um pouquinho incômodos, são um pouquinho embaraçosos. Então, quando nós pedimos para o outro nos analisar, é um pouquinho mais prático, não digo que é mais fácil, mas para essa pessoa entender. E por que eu falo isso? Gente, é tão fácil analisar o outro, é tão tranquilo analisar o outro, mas analisar a si mesmo é assim, é completamente diferente, é difícil, a gente não consegue enxergar por mais que esteja na nossa frente. E o outro é muito fácil. E daí a gente olha para o outro e diz assim, como ele não enxerga? Como que ele não consegue? Como que ele pode parecer tão ignorante sobre a própria sombra? Mas nós também somos ignorantes com a nossa própria sombra. Então, pedir para que o outro nos fale, nos aponte, pode ser sim uma maneira em que a gente pode conhecer algo que para nós não é tão evidente. Por quê? Como eu falei lá no começo, a sombra ela não é experimentada pelo ego. Ela é difícil de ser apreendida ali pelo ego. Então, pedir para que os outros nos falem é também arriscado, porque o que acontece? Muitas vezes a gente vai ficar na resistência ali, pô, ele tá vendo alguma coisa ali que não é bem assim, você vai relutar ali, né? Então é um processo, mas também é uma experiência que pode ser um pouco chocante aí para nossa autoimagem. Tem uma frase que a gente falou no encontro passado que diz assim: o ego está para a sombra como a luz está para as trevas. Né? Então, uma frase que a gente pode refletir. Então, a ideia nesse encontro é que vocês possam, já refletindo, anotando, tomando nota de quais seriam, então, essas áreas cegas do nosso psiquismo. Uma segunda maneira de a gente poder conhecer um pouquinho das nossas sombras é descobrir o conteúdo de nossas projeções. O que é a projeção? Nós temos aí um encontro sobre a projeção e a psicologia analítica. Quem não assistiu, volta lá depois e assiste, que é bem interessante, que é específico sobre projeção. Mas a projeção é um mecanismo também que é inconsciente, que é ativado ali quando um traço ou uma característica de uma pessoa, né, da sua personalidade, não está relacionado com a nossa consciência. Então, aquilo tem um impacto sobre nós, né? Mas lembrando que é um mecanismo inconsciente.
Numa das frases que nós também vimos do Edward Whitmont, ele fala assim: quando ocorre uma projeção de sombra, não somos capazes de diferenciar entre a realidade da outra pessoa e os nossos próprios complexos. Não conseguimos, então, distinguir entre o que é real, o que é fantasia, aonde eu termino, aonde o outro começa, fica tudo embaralhado. Por quê? Porque eu não consigo ver a sombra em mim, eu vejo no outro. E aquilo me incomoda. Mas aquilo me incomoda porque diz respeito a mim. Né? Então nós já falamos sobre isso, mas é sempre legal a gente ir retomando, porque os níveis de entendimento aí vão crescendo à medida que a gente vai adentrando mais esses conceitos. Então, qual que é o resultado disso? É observar quais são esses traços, quais são essas características e como nós reagimos a ele. Por quê? Porque o que nós vemos no outro é uma parte nossa. E principalmente uma parte que a gente deixa de reconhecer em nós mesmos. Então a ideia é também a gente poder listar, talvez, se alguém quiser fazer esse exercício, um exercício que parece até um pouco simples, mas de listar tudo aquilo que me incomoda no outro. E o que pode ser isso? Pode ser orgulho, pode ser vaidade, pode ser preconceito, egoísmo, racismo, enfim, muitas características. E a grande questão disso é que é um conteúdo que tem algo que é maior, tem um sentimento que é muito grande. Não é só assim, é uma informação e tal. Tem uma reação, tem uma emoção excessiva sobre esse assunto. Então, assim, aqueles assuntos que nós veementemente, assim, somos contra, totalmente contra ou a favor, é muito interessante num processo que é a longo tempo, né? Não é de um dia para o outro, não é de uma semana para outra, a gente poder olhar. Porque se nos pegou, certamente tem um conteúdo inconsciente ali que fisgou algo em nós e isso pode ser olhado. Então, todos esses comportamentos aí que com veemência a gente não aceito de jeito nenhum, a gente precisa ver se esse comportamento lá no fundo não está internalizado em nós e se a gente não está negando isso. Que lembrando, ele é um mecanismo que é totalmente inconsciente. Então, o que acontece? Muitas vezes, nós vamos condenar no nosso inimigo a nossa própria escuridão. E aí fica, né, uma pausa aí, porque é algo forte de ser analisado, de ser refletido, enfim, de ser entendido e compreendido. A projeção também, ela não fala só a respeito da sombra, ela fala a respeito das qualidades. Então, qualidades que muitas vezes não estão desenvolvidas em mim, em que eu projeto no outro. Né? Então, temos os dois lados aí no mecanismo da projeção. Mas hoje a gente vai falar específico sobre a projeção da sombra. Agora tem aquela questão, né? Falando sobre o conceito da projeção. Tem algum erro a gente se projetar? É errado a gente se projetar? O grande ponto é o seguinte, não posso dizer que é errado se projetar. A grande questão é por quanto tempo nós vamos manter essa projeção. Se a gente percebe, assimila, entende, mesmo que dure anos aí, ok, não tem problema nenhum. Mas às vezes a gente passa uma vida inteira projetando um conteúdo, seja sombrio, seja de uma qualidade, no outro. E deixa de desenvolver essa questão em nós, né? Então, por exemplo, vou trazer o exemplo da espiritualidade. Nossa, fulano, ele tem tudo de bom, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê.
e eu vivo essa espiritualidade do outro. Eu não consigo desenvolver a minha própria espiritualidade. Um exemplo, gente, estou falando aí, né, de uma questão ainda de qualidade, mas se aplica à questão da sombra também, né? Eu digo que o outro é ladrão, que o outro é um viciado, que a outra é uma prostituta e tal, e não consigo reconhecer que essa instância psíquica também habita em mim, mesmo que eu não queira, mesmo que meu ego vá até a última consequência, né? O Jung tem uma frase famosa aí que a gente já falou sobre isso. Então, é um mecanismo aí interessante de ser olhado. E como que a gente vai poder olhar nossas projeções? É ver aquilo que nos fascina. Na fascinação, sempre tem um arquétipo ali por trás que vai nos indicar um grande caminho aí de consciência a ser percorrido. Uma outra maneira também que nós temos aqui de conhecer essa sombra é examinar os nossos lapsos verbais e de comportamento, investigar o que realmente acontece quando somos vistos de modo diferente do que pretendíamos. Então, o que acontece, né? Essa questão é muito discutida dentro da psicanálise, apesar que não é a minha área aí de estudo, mas eu flerto bastante com a questão da psicanálise. Quando a gente tem, né, a questão dos lapsos, dos atos falhos e tudo mais, né? Com que a pessoa ela tem uma ali intenção consciente de expressar alguma coisa e ela acaba na questão do lapso ali verbal falando outra, ou o corpo fala de outra maneira. Então, essa questão dos atos falhos aí, dos lapsos, é muito interessante porque eles vão mostrar questões mal resolvidas que muitas vezes vão ser reveladoras. Então, quando sair um ato falho ali, preste atenção, recolha um pouquinho ali, porque certamente tem um conteúdo. Eu coloquei essa imagem ali, não sei se é um sagui, um macaco e tal, que tá com a mão na boca, assim, né? Já perceberam que quando a gente fala uma coisa assim, a gente deixa escapar e se surpreende com o que a gente falou, a gente coloca a mão na boca? É assim, é automático. Hoje aconteceu uma comigo, depois eu conto pra vocês, que eu peguei e segurei assim, falei, cara, o que eu falei, né? Então, o que será que tá falando em nós que fala o que a gente nem tinha pensado e, quando viu, já soltou. Então, essa questão aí Freud explica, né? E é exatamente. Porque o Freud, ele vai dividir esses fenômenos em dois tipos. Ele vai falar sobre esses fenômenos que vão produzir umas perturbações a esses níveis de operação, né? Que é isso que eu tô falando, a questão do sonho, dos lapsos, dos atos falhos, dos xistes e tudo mais. E um segundo momento, né? Freud coloca que essa questão que perturba mais o corpo, que perturba mais essa função psíquica, né? Que é mais elevada, que no caso são os sintomas. Né? Então, por exemplo, é difícil talvez uma pessoa chegar no consultório e falar assim, eu tô aqui porque eu cometi um ato falho, né? Só se o ato falho for, né, alguma coisa um pouquinho maior. Mas é mais comum ela chegar por um sintoma que ela não entende, né? Então, já que a gente falou em Freud ali, ele faz essa divisão e é importante essa intensidade, né, de examinar essa questão aí dos fenômenos inconscientes. Ok? Vamos lá? Então, uma quarta maneira aí da gente também conhecer essa sombra é analisar nosso senso de humor e as nossas identificações, né? No caso ali também como as projeções. Por quê? Porque o humor, na maioria das vezes, ele vai expressar muitas coisas que estão lá no inconsciente. Muitos preconceitos, muita deslegitimação, né, para as pessoas,
desde a forma de racismo até piadas às vezes mais brandas de loira, de português e tudo mais que a gente está acostumado a ouvir, mas que tangem também conteúdos da sombra. Tem uma piadinha aqui no livro que é colocada como exemplo, eu achei bem interessante, vou dividir com vocês, apesar que eu sou péssimo em piada, então já vamos combinar que no final vocês me ajudam aí, porque não é a minha expertise contar piada, mas eu vou compartilhar com vocês para vocês entenderem aqui a partir de um exemplo a gente poder também dar sequência aqui na nossa, né, no nosso estudo. Então, o livro traz uma situação de 3 padres que estavam se encontrando semanalmente e tudo mais, e à medida em que eles iam se encontrando, eles foram desenvolvendo aí uma amizade, né, um companheirismo, até que um decide lá em uma dada reunião falar que ele tinha que se confessar, que ele tinha um pecado ali, que ele, né, tinha que se confessar diante dos 2 padres, já que eles tinham, né, um relacionamento de amizade. E aí ele falou que ele roubava no bingo da igreja. Aí um padre olhou assim e falou: meu, isso é muito grave. Mas falou assim: eu preciso também me confessar. E foi lá e falou assim: olha, eu também vou me confessar, eu tenho um caso com uma mulher em outra cidade. Aí veio o 3º padre e falou: olha, eu também preciso me confessar porque eu tenho um pecado terrível. E esse pecado é que eu sou um grande tagarela. E aí, como que fica, né? Quando a gente conta uma piada e vem essa risada, né? E eu vou perguntar para vocês, por que vocês riram, né? Por que vem essa vontade de rir? A maioria das pessoas vai dizer, porque eu achei engraçado e tal, achei divertido e tudo mais. Mas a questão da piada, ela fisga em nós um elemento que é inconsciente. E por ela fisgar, a gente solta né, uma gargalhada lá, porque ela fisgou em algo nosso. E o que nós se identificamos nessa questão de uma simples piada aí contada mal e porcamente por mim, né, que nem sei contar muitas piadas. A gente se identifica com essa satisfação aí do 3º padre, esse prazer que ele vai ter de contar o pecado dos outros 2 para toda a comunidade. Então esse elemento ele existe em nós, né? E por isso que a gente ri, porque a gente se identifica. Mas aí pode vir uma pessoa e falar assim, tem alguém que vai dizer assim, meu Deus, como que isso pode? Que pecado terrível, olha o que ele está fazendo e tal. São pessoas que, o que acontece? Elas não acham graça nenhuma, tem uma opinião completamente severa, porque o que acontece? Essa sombra, ela está completamente reprimida. Então ele não pode nem se divertir com algo ali que soou de maneira engraçada e tudo mais, porque essa sombra, ela está concretada. Então assim, tem que ser sério completamente e tudo mais. E aí, nesses casos, né, são um pouco mais densos aí, porque quebrar esse concreto para chegar nessa área pode ser um tanto mais trabalhoso. Então a gente pode perceber no humor essas questões também, né? Um outro exemplo que eu posso trazer para vocês na questão dos comportamentos é como a gente se comporta com a nossa criança interna. Né? Então, por exemplo, a gente está num parque, por exemplo. Aí tá aquelas crianças gritando, brigando, correndo de um lado para o outro e tudo mais.
quem tem aquela criança interna reprimida, cadê o pai dessa criança? Cadê não sei o quê? Cadê não sei o quê? Então, assim, vive uma criança interior muito dura e projeta essa criança interior na outra. Então, o humor e o comportamento carregam elementos sombrios, sim, que a gente precisa olhar, né? Então, são situações aí cotidianas do nosso dia a dia que expressam essa questão. Então, como que nós nos identificamos com a nossa criança interna? Gente, eu estou falando um exemplo simples de criança, mas podem ser infinitos outros. Como que eu olho para o meu eu viciado, para o meu eu promíscuo, para os diferentes tipos de eu que podem existir? Então, é interessante observar e a gente precisa das relações para entender e também para ter essa habilidade de se conhecer. A gente vai se conhecer, né, através dos outros. Uma outra maneira aqui que nós temos de conhecer a nossa sombra é estudar e compreender os nossos sonhos, devaneios e fantasias. Nesses devaneios, nessas fantasias, existem muita energia psíquica que, como eu falei, muitas vezes está concretada ali esperando para ser conhecida. A Von Franz, ela vai dizer que nos sonhos a sombra vai aparecer com um elemento do mesmo sexo que o sonhador, né? Então ela nos dá essa pista aí para descobrir sobre a questão, né, da sombra nos sonhos. E são figuras que vão trazer algumas reações para nós, que são reações de aversão, muitas vezes, medo, raiva, ódio, uma sensação de você estar constantemente evitando esse personagem, fugindo desse personagem. Por quê? Porque o ego, ele não quer se confrontar com a sombra. Por quê? Porque ele quer ser perfeito. Né? Se a gente empresta ali esses conceitos mais freudianos ali do id, do superego e do ego, a gente pode estabelecer também essa relação. Por quê? O id, ele tem esse desejo aí irracional, primitivo, impulsivo, né? Orientado constantemente pela busca desse prazer, que é um prazer insaciável. Já o superego, ele vai trazer os desejos éticos, os desejos totalmente planejados, a orientação dele vai ser buscar a perfeição. Então, de um lado, completamente, né, louco, querendo viver tudo, e o outro não posso, lei, ordem e tudo mais. O ego fica nesse meio ali, se debatendo, né, buscando o equilíbrio de tudo isso. E nós vamos perceber que as doenças, né, a psicossomática, enfim, o grande dilema que nós vivemos com o nosso inconsciente, ele vai estar entre essas duas áreas. O ego ali no meio tendo que administrar esses impulsos do inconsciente, essa pulsão, né? E do outro lado, toda lei, toda norma, toda regra dizendo que não pode, não deve, né? E o que acontece? Claro que viver o inconsciente também, se a gente fosse viver o inconsciente, já estava preso, né? Se fosse viver tudo que dá na telha, você já estava preso. Só que se você, né, vai só para o outro lado, como fica esse ego no meio administrando esses impulsos? Porque lembrando, não é só porque a gente vai viver uma espiritualidade que a gente vai deixar que essa pulsão acabe. Pelo contrário, às vezes você consegue viver ali um tempo, alguns anos, vivendo né, com isso mais ameno ali, mas uma hora isso vai vir. Ou vai vir na tua consciência mesmo, ou vai vir na forma de um sintoma, enfim, das infinitas formas que isso pode acontecer. Então, é
uma busca aí, né, de equilíbrio aí que nós devemos encontrar. E a gente vai encontrar e vai fugir de viver essa divisão, né, essa pessoa que é completamente dividida e muitas vezes doente porque não encontrou esse equilíbrio. Isso é muito comum, os consultórios aí, a sociedade está cheia, né, desses casos. Voltando aqui sobre a questão dos sonhos, dos devaneios, das fantasias, a gente pode anotar aí nos nossos cadernos, né, nos nossos diários, quais imagens, quais fantasias, quais sonhos nos invadem de maneira agressiva, que são mais fortes que nós mesmos. Olhar para isso, gente, é certeza que vamos encontrar muitos conteúdos aí de sombra que podem ser olhados. Só que esses conteúdos são assustadores, completamente assustadores, porque o ego não quer, lembrem disso, o ego não quer viver isso, né? Ou pessoas que se entregam a esse inconsciente, eles vão ter também o outro fator da lei determinando, né? Então, pensando muito bem aí que é o equilíbrio para a gente não entrar nas neuroses, nas psicopatias aí que a gente, né, estuda. Lembrando que esses conteúdos de sombra, eles são completamente aversos a essa persona que nós vestimos no nosso dia a dia, né? Então, é importante olhar também sobre isso. Então, aí de maneira mais rápida, mais enxuta, né, o nosso autor ele traz esses 5 pontos que nós podemos conhecer a nossa sombra. Eu vou ser um pouquinho audacioso aqui e vou colocar mais 2 pontos. Claro que a gente pode acrescentar mais, mas tem 2 pontos aqui que eu acho interessante a gente acrescentar, principalmente para a gente falar um pouquinho hoje, de maneiras que a gente pode conhecer a sombra. Olhando, é claro, para os sintomas, que são, sim, uma maneira desse inconsciente, que esse inconsciente encontra para se expressar, para ser olhado. Então, a gente pode ver a doença como um símbolo mesmo, é um assunto bem denso aí que a gente pode falar bastante mesmo, mas assim, só uma pincelada. A gente pode olhar sim para a doença como um presente, para que nós possamos encontrar a nossa alma, encontrar partes mais profundas do nosso psiquismo através, né, desse olhar mais atento aí ao que esses sintomas estão aí querendo nos avisar, né? Uma outra maneira que a gente tem de, né, entrar em contato com a sombra é através da imaginação ativa, que acho que é, sem dúvida, uma grande ferramenta aí que nós temos de introspecção, para conhecer partes aí desconhecidas do nosso psiquismo e permitir, principalmente, acho que a grande chave da questão da imaginação ativa é permitir esse diálogo do ego com essas diferentes partes que habitam o nosso interior, né? Que habitam aí a nossa consciência. Por quê? Porque quando a gente entra em contato com essa dinâmica que parece, né, que está muitas vezes oposta, porque o inconsciente quer uma coisa, o ego quer outra, né, o superego quer outra, no caso, e o ego fica ali se debatendo, nós vemos esse indivíduo completamente dividido, dissociado, separado, porque um conteúdo está completamente em oposição ao outro. E aí, coitado do ego lá que fica no meio se debatendo com tudo isso, né? A gente sofre mesmo até começar a entender isso e levar, né, não ser tão aí exigente consigo mesmo. E a questão da imaginação ativa, então, ela vai facilitar,
principalmente esse confronto. Não digo que é facilitar, né? Porque você vai encontrar cobras e lagartos, demônios e tudo mais que a mitologia ilustra muito bem. Mas são oposições aí que nós vivemos dentro do nosso ser, que são, na maioria das vezes, responsáveis por todos os nossos conflitos, pela nossa ansiedade, pelas nossas angústias, pelas nossas doenças, porque esse indivíduo está dividido, né? Então fica nessa briga constante aí em entender o que de fato, para onde de fato ele precisa ir, ele precisa, né, caminhar em direção. Então, como conteúdo do encontro de hoje eu trago isso, lembrando que entrar em contato com essa estrutura psíquica da sombra vai nos levar a um nível de autoconhecimento muito maior. Como eu sempre falo, posso viver uma vida inteira sem estudar isso? Pode, simplesmente segue a vida, não tem problema nenhum, mas nós que estamos aqui, e principalmente que se dispomos a cuidar da saúde mental de outras pessoas, a gente precisa necessariamente fazer um trabalho interno nosso, conosco, no nosso interior, para então compreender a si mesmo e depois poder compreender o outro, né? É célebre a frase que nós vamos só levar o outro até onde a gente foi, né? Então a ideia é a gente poder ir um pouquinho além para poder também futuramente aí ajudar as pessoas. Então, falando aí de maneira mais, né, organizada, mais acadêmica, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Lembrando que não é fácil reconhecer a sombra, que é um processo que não é rápido, que é lento, que é penoso, que dá muito trabalho, mas que tem um ouro lá dentro. Porque depois que nós nos confrontamos com a sombra, ela nos entrega grandes presentes aí de entendimento. Mas como ela vai fazer isso? Quando nós nos dispormos a refletir, a encontrar, a dialogar com ela e estabelecer, né, uma relação. Lembrando, não adianta, mas eu vou esperar minha sombra sumir ou vou fazer alguma coisa para que minha sombra suma, vou suprimir ela até ela desaparecer. Gente, pode desaparecer por um tempo, vem com uma força maior, num lapso, num furor ali, numa ira e tudo mais, essa sombra vem. O que precisa mudar é o nosso entendimento, é a nossa consciência e a nossa relação com ela. Falar é muito fácil, né? Tô aqui falando, nossa, vamos mudar a nossa relação com a sombra. Gente, é só a parte teórica, porque o processo é completamente penoso, é um processo extremamente pessoal, não tem receita de bolo, claro que tem, né? Questões da própria mitologia, enfim, de outras áreas do conhecimento que ilustram um pouco esse mapa mental aí, a própria alquimia, a cabala, outras coisas que ilustram ali um pouquinho, mas é um processo muito experiencial, que nós vamos ter que descobrir qual é o nosso próprio método. Não adianta querer encontrar, não, porque eu vou ver um livro lá para ver como que eu vou fazer, ou vou fazer esse estudo aqui, né, aqui a gente está fazendo do grupo de estudos, eu vou assistir 100 vezes até eu compreender. Gente, não. É uma compreensão interna. Se essa compreensão é externa, ela mata. É a própria metáfora da borboleta. Não adianta o psicólogo, o analista ir lá, abrir o casulo e dizer, saia borboleta, saia, venha, né, vem com a verdade externa. Essa verdade precisa ser interna, porque ela precisa gerar a força necessária para poder voar e ser livre. Então, ali está o papel do analista em, às vezes, gente, né?
como a gente falou assim, como que o outro não enxerga a sombra? Como que o outro não consegue ver nele? Não consegue mesmo, é difícil. Mas ele precisa ver por si mesmo. Porque se alguém vem e fala na lata tudo que você ali, né, precisava compreender sozinho, mas veio como uma verdade externa, aquilo pode te matar de vez e nunca mais você conseguir ficar em pé para conseguir conquistar essa aceitação. E lembrando, gente, que a sombra é uma aceitação que ela tem que ser interna e genuína. Não adianta eu dizer assim, eu aceitei minha sombra porque fulano falou que eu tenho que fazer isso, isso. Gente, não dá. Ela precisa ser uma verdade interna, uma experiência interna, porque é essa experiência que vai poder libertar. Espero que vocês tenham muitos conteúdos de sombra, muitos demônios aí para dialogar pela vida, por essa jornada. Não é uma coisa que se acaba, como eu falei, que você faz do dia para a noite. Eu digo, tem uma lista lá de itens de sombra que tem para ser resolvidos na minha vida. A gente vai indo, esses conteúdos, né, são complexos ali, que estão completamente amarrados, um vai puxando o outro, mas é um processo incrível de autoconhecimento, onde a gente para de delegar as responsabilidades que são nossas para o outro, e você começa a ser ali o verdadeiro herói da tua jornada, né? Você não vai precisar do outro ser teu herói, do outro ser o salvador, você não vai precisar de muitas coisas que a gente acha que é o outro que tem que fazer para se eximir da culpa, para se eximir da responsabilidade de se tornar aí herói da própria jornada. Então, todo esse sentimento vai nos libertar de muita coisa, vai nos libertar de culpa, enfim, de mágoa, tristeza, enfim, de tantos sentimentos ali que foram colocados na nossa vida a vida inteira, né? O papel, as organizações nos trouxeram muita culpa, nos trouxeram muitas questões que nos fazem se debater dentro de nós mesmos, de não entender, né? Mas essa transformação do nosso ser só depende de nós, do nosso processo, do nosso comprometimento, da nossa vontade, né? De não se entregar à preguiça, não se entregar à pressa, não se entregar ao desânimo, porque é sim um trabalho longo, mas tem muito ouro para ser compartilhado conosco ao entender um pouquinho mais desses conteúdos. Para o pessoal que está assistindo no YouTube, fica só essa primeira parte. Na segunda parte agora nós temos aí o compartilhar das pessoas falando sobre as percepções, falando também das experiências com a própria sombra, mas só assiste essa parte quem participa ao vivo. Então, você que não participa ao vivo, eu me despeço por aqui e fica o convite para você estar com a gente no nosso próximo encontro. Na descrição do vídeo tem todas as informações para você preencher um formulário de inscrição. O grupo é gratuito, então você preenche o formulário de inscrição, entra para o grupo de WhatsApp e lá você tem todas as informações para participar e estudar com a gente. Um beijão para quem fica no YouTube. Lembrando que você gostou desse material, gostou desse vídeo, compartilha, curte, comenta, marca as pessoas aí e também siga agora nessa novidade aí que a gente tem das redes sociais, Paisagens Psíquicas, um Instagram aí para a gente reunir esses conteúdos e aprender muito sobre essa preciosa ferramenta que nós temos, que é a psicologia analítica. Um beijão para quem fica aqui pelo YouTube e até mais!